Mariana lembrava-se perfeitamente daquele dia. O sol de fim de tarde pintava o céu com tons de laranja e roxo, refletindo no brilho da aliança que ela usava com tanto orgulho. Cada promessa sussurrada, cada toque, cada plano para o futuro havia sido gravado em sua alma como as linhas de um mapa. Ela havia entregado tudo a ele. Seus sonhos mais íntimos, sua confiança inabalável, o próprio pulsar do seu coração. Para Mariana, não era apenas amor. Era um destino tecido por mãos invisíveis, uma verdade que superava qualquer dúvida. Ela via nele a promessa de um lar, de uma família, de uma vida inteira de cumplicidade e paz. Era uma entrega completa, sem reservas, o tipo de amor que se lê nos livros, que se assiste nos filmes e que ela acreditava ter encontrado na realidade. As amigas a invejavam, a família celebrava, e Mariana vivia em uma bolha de felicidade que parecia inquebrável, um castelo erguido sobre a rocha sólida da fé que tinha no relacionamento. Mas, às vezes, os castelos mais belos são construídos sobre areias movediças. A primeira rachadura não veio como um terremoto, mas como um sussurro frio, um desvio no olhar, uma palavra não dita. Pequenos detalhes, imperceptíveis para a maioria, mas que para uma alma tão conectada quanto a de Mariana, ressoavam como sinos de alarme distantes. Ela tentava ignorar, justificar, sufocar a voz que lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Afinal, como poderia uma história tão perfeita ter uma falha? Era apenas cansaço, estresse, a rotina esmagando a magia, ela repetia para si mesma. Mas a verdade, como um rio subterrâneo, começava a escavar seu caminho, inevitavelmente. A injustiça começou com um clique, um fragmento digital perdido em um mar de informações. Uma foto, um nome, um sorriso que não era dela. O que ela não imaginava é que o homem que jurou amor eterno, aquele que ela via como seu porto seguro e seu futuro, já vivia outra vida, paralela, secreta, onde a paixão era friamente calculada e os sentimentos dela eram apenas peças de um jogo perverso. Naquele instante, o castelo de Mariana desabou, não em ruínas barulhentas, mas em um silêncio ensurdecedor que ecoava no vazio do seu peito. A tela do celular em suas mãos parecia tremer, mas era o seu próprio mundo que se despedaçava. A luz do sol, que antes parecia um abraço, agora queimava seus olhos com a revelação da mais cruel das traições. E a pior parte era apenas o começo do seu calvário. Mariana não era uma mulher qualquer. Desde pequena, foi criada em um lar onde os valores de honestidade, lealdade e fé eram pilares inegociáveis. Seus pais, embora humildes, lhe ensinaram que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas e na integridade de caráter. Ela cresceu com um coração generoso, uma alma sensível e uma capacidade quase ingênua de ver o melhor nas pessoas. Sonhava alto, mas sempre com os pés no chão, acreditando que o esforço e a bondade abriam portas que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela era a amiga que ouvia, a filha que cuidava, a profissional dedicada que dava o seu melhor em tudo que fazia. Seu brilho não vinha de joias ou status, mas da luz genuína que emanava de dentro. Sua paixão pela vida se manifestava em pequenos gestos, no cuidado com as plantas em sua varanda, na melodia suave que cantarolava enquanto cozinhava, no brilho dos seus olhos ao falar sobre seus planos. Não era uma mulher que buscava a atenção, mas a sua presença, a sua aura de pureza e bondade atraía as pessoas. Ela acreditava firmemente no amor romântico, aquele descrito nos clássicos, onde a entrega era total e a reciprocidade natural. Não era tola, sabia dos riscos, mas seu coração, sempre aberto, era avesso a calculismos e defesas. Para ela, amar era mergulhar de cabeça, sem medo das profundezas. Era uma entrega espiritual,
uma extensão da sua fé, onde o parceiro era visto como um presente divino. Quando aquele homem entrou em sua vida, foi como se todas as peças do seu quebra-cabeça existencial se encaixassem. Ele a olhou de um jeito que ninguém nunca havia olhado. Falava de futuro, de sonhos compartilhados, de uma conexão de almas que parecia transcender o tempo. As palavras dele eram melodia para seus ouvidos, e cada gesto uma confirmação de que ele era o homem que Deus havia desenhado para ela. Mariana se entregou não por ingenuidade, mas por convicção. Por acreditar que havia encontrado o espelho da sua própria alma. Alguém que valorizava a mesma profundidade de sentimento e a mesma lealdade incondicional. Ela investiu nele não apenas tempo e carinho, mas cada fragmento da sua identidade, de sua fé, de sua esperança em um futuro a dois. Ela construiu todo o seu universo em torno dele, sem perceber que essa base um dia poderia desmoronar completamente. O que Mariana não sabia era que, ao entregar-se tão plenamente, ela estava construindo não um alicerce sólido, mas um altar de sacrifício, onde sua própria paz seria a primeira oferta. A pequena imagem no celular, antes um mero borrão na felicidade de Mariana, transformou-se em um portal para um abismo gelado. O nome que acompanhava a foto, antes desconhecido, começou a se repetir em conversas furtivas que ela acidentalmente ouvia, em comentários em redes sociais que ela preferia ignorar. Cada fragmento de informação era uma picada de agulha, lenta e dolorosa, rasgando o véu de uma ilusão cuidadosamente construída. A verdade, cruel e implacável, revelava-se em detalhes cada vez mais nítidos. Não era um erro, não era um engano. Era uma vida dupla, meticulosamente planejada, onde Mariana era apenas uma das personagens, talvez a mais conveniente. Ela se via, de repente, como uma peça em um tabuleiro de xadrez, movida por mãos alheias, enquanto seu coração era esmagado. A cena da confrontação é indelével em sua memória. Um café movimentado, o burburinho das pessoas ao redor, alheias ao drama silencioso que se desenrolava. Ela havia ensaiado as palavras por dias, buscando a força para exigir explicações. Mas quando ele a olhou, não havia surpresa em seus olhos, apenas um cansaço frio. As desculpas foram vazias, as meias-verdades transparentes. E então veio o golpe final. Ele não negou. Não demonstrou remorso. Pelo contrário, com uma calma assustadora, ele inverteu a situação, fazendo-a sentir-se culpada por desconfiar, por estragar tudo. Cada palavra era um estilhaço cortando sua dignidade, esmagando não apenas o amor, mas a sua própria autoestima. Aquele que havia jurado protegê-la, agora a desnudava emocionalmente em público, um público invisível de consciências, mas tão real quanto os olhares curiosos que ela sentia a julgavam. As pessoas passavam, sorrindo, vivendo suas vidas, enquanto o mundo de Mariana se dissolvia em um amontoado de mentiras. A humilhação não era apenas pela traição, era pela constatação de ter sido tão cega, tão devota a algo que não existia. Sentiu os olhos marejados, a garganta fechada, a voz que se recusava a sair. Era como se a sua alma estivesse sendo exibida em praça pública, manchada e ridicularizada. Ela, que sempre buscou a verdade e a pureza, sentia-se suja, tola, diminuída. Aquele homem que um dia foi seu herói, agora era seu carrasco, e o golpe mais doloroso não foi a traição, mas a forma como ele a fez sentir-se indigna de qualquer respeito. O que ninguém na cafeteria sabia, e nem mesmo Mariana podia processar naquele momento, era que aquela humilhação, dolorosa e profunda, seria o estopim de uma jornada que a levaria a um lugar que ela nunca imaginou existir. O impacto da humilhação reverberou na alma de Mariana como um trovão distante que anuncia uma tempestade. Não era apenas a dor da traição que a consumia, era a batalha interna contra a autoacusação.
Como fui tão cega? Como pude entregar tanto e receber tamanha farsa? O que há de errado comigo para que ele me trate assim? Essas perguntas giravam em sua mente como abutres, devorando sua paz. O conflito principal emergia não só da dor de um amor perdido, mas da devastação de sua autopercepção. Ela, que sempre se viu forte, íntegra e perspicaz, agora se sentia ingênua, fraca e, acima de tudo, traída pela sua própria capacidade de discernimento. Acreditava que sua fé a guiaria, mas agora sua fé parecia ter vacilado, deixando-a à mercê da crueldade alheia. Externamente, o conflito se materializava na quebra de sua realidade. Os planos para o futuro, antes tão nítidos e coloridos, desintegraram-se em uma névoa cinzenta. A casa que ela sonhara decorar, as viagens que planejaram, até mesmo os nomes dos filhos que um dia teriam, tudo virou pó. Amigos e familiares, antes cúmplices de sua felicidade, agora a olhavam com piedade, e em alguns olhares ela percebia o julgamento silencioso. Eu avisei. Ela sempre foi ingênua demais. A pressão social e a vergonha eram muros invisíveis que a cercavam, isolando-a em sua própria dor. O que era para ser o auge de sua vida amorosa tornou-se o palco de sua maior vergonha pública, um escândalo murmurado que parecia persegui-la em cada esquina. Mas além da dor e da vergonha, um novo tipo de conflito começou a borbulhar. Uma pequena voz, quase inaudível no início, questionava a passividade. A quem ela deveria perdoar? A ele que a enganou ou a si mesma por ter permitido? O rancor era uma erva daninha que ameaçava sufocar tudo o que restava de bom em seu coração. Ela se viu tentada a revidar, a expor a verdade, a fazer com que ele sentisse uma fração da dor que a consumia. A balança da justiça em sua mente pendia entre a vingança e o desejo de simplesmente desaparecer. Ela sabia que não podia viver com a amargura, mas também não sabia como se libertar dela. A verdade era que Mariana estava em uma encruzilhada de sua alma, onde a fé, a dignidade e a própria essência de quem ela era seriam testadas ao limite. O mundo de Mariana desabou de uma vez, sem aviso prévio, como um baralho de cartas que tomba ao menor toque. A traição não era apenas uma ferida aberta, era a rejeição mais profunda que ela já havia experimentado. Não era só o fim de um relacionamento, mas a negação de sua capacidade de amar, de sua intuição, de seu valor. O Sheik, como ela o chamava em seus devaneios, um toque de ironia amarga agora, havia levado consigo não apenas seu futuro, mas também pedaços de sua identidade. Ela se sentia despojada, nua e vulnerável em um mundo que antes lhe parecia seguro e cheio de promessas. Cada lembrança boa era agora um punhal, cada palavra de amor, um veneno. A queda não foi apenas emocional. Em seu estado de choque, Mariana se afastou de todos. As ligações das amigas pareciam intromissões insuportáveis. Os conselhos da família, vazios. Ela se trancou em seu apartamento, onde as paredes, antes testemunhas de risos e planos, agora ecoavam o vazio de sua solidão. O trabalho, antes uma fonte de propósito, tornou-se um fardo pesado, e ela começou a faltar, a se desconectar. A mulher vibrante e cheia de vida, que inspirava confiança, agora se arrastava, os olhos fundos e a alma em frangalhos. A rejeição de seu ex-parceiro parecia ter se transformado em uma rejeição do mundo inteiro, e pior ainda, em uma rejeição de si mesma. Nos dias que se seguiram, a negação deu lugar a uma dor física, um peso constante no peito. Ela se sentia indesejável, invisível, como se tivesse sido apagada da própria existência. A imagem que tinha de si mesma foi distorcida, e ela passou a acreditar nas palavras não ditas, nos julgamentos que imaginava ver nos olhos dos outros. O espelho refletia uma estranha, uma versão desfigurada de Mariana que ela mal reconhecia.
A fé que a sustentava, que era o cerne de sua esperança, parecia ter sido arrastada pela correnteza, deixando-a à deriva em um mar de desespero e incompreensão. Ela se questionava se Deus a havia abandonado, se sua entrega havia sido em vão, se havia algo fundamentalmente errado com ela. Mas o fundo do poço, por mais escuro que pareça, é muitas vezes o lugar onde a semente da verdadeira transformação começa a germinar. Os dias se arrastavam indistintos, cada um mais pesado que o anterior. Mariana estava imersa em um torpor, um vazio que parecia engolir qualquer resquício de luz. Mas no silêncio ensurdecedor de seu apartamento, em meio às lágrimas e à sensação de abandono, uma voz começou a surgir. Não era uma voz audível, mas um sussurro persistente no recôndito de sua alma. Uma chama tímida que se recusava a apagar. Era a sua consciência, talvez sua fé, ou um chamado divino que se manifestava através das rachaduras de sua dor. Por que você está aceitando isso? Essa não é você, Mariana. Onde está a força que sempre te guiou? Perguntas que, embora dolorosas, eram as primeiras pontes para fora do abismo. Ela se lembrava das palavras de sua avó, uma mulher sábia e resiliente. Deus não te dá um fardo maior do que o que você pode carregar, minha filha. E se Ele permite a tempestade, é porque sabe que você pode atravessá-la. No auge do desespero, essas palavras pareciam vãs, mas agora elas começavam a ecoar com um novo significado. Era como se Deus estivesse testando não o seu amor por ele, mas o seu amor próprio e a sua fé na providência. A dor da traição era imensa, sim, mas a dor de se ver consumida pela amargura era ainda maior. Ela percebeu que, ao permitir que a situação a definisse, estava dando ao seu algoz o poder de roubar não só seu passado, mas também seu futuro. Uma noite, enquanto assistia ao vazio da televisão, um pensamento inusitado a atingiu com a força de uma epifania. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho ser a partir de agora. A voz interior se tornou mais clara, mais imperativa. Era um convite à reflexão, um chamado para parar de olhar para a ferida e começar a olhar para a cura. Não era um convite para perdoar o outro, ainda não, mas para perdoar a si mesma por ter se perdido, por ter se diminuído. Era a centelha da sua essência, o espírito indomável que havia sido soterrado pela dor, começando a respirar novamente. Mariana sentiu um arrepio na espinha. Aquele sussurro de esperança, embora frágil, prometia uma saída que ela não havia considerado. Mas para onde ele a levaria? Impulsionada por aquela voz interna, Mariana sentiu uma fagulha de coragem, frágil como a chama de uma vela em meio à ventania, mas real. Ela precisava tentar. O primeiro passo foi o mais difícil. Abrir as cortinas, deixar o sol invadir o apartamento que se tornara sua fortaleza de dor. A luz, antes ofuscante, agora parecia menos agressiva, quase convidativa. Lentamente, ela começou a retomar hábitos básicos. Um banho quente e demorado que parecia lavar não apenas o corpo, mas a alma. Uma refeição simples que antes não conseguia engolir. Uma caminhada hesitante pelo quarteirão, respirando o ar fresco que ela havia esquecido como era. Eram pequenos atos de rebelião contra o desespero que a aprisionava. Gestos que, embora minúsculos, representavam a vontade de lutar. A tentativa de superar não era linear. Havia dias em que a escuridão voltava com força total, as lembranças da traição e da humilhação a assaltavam, e ela se via de novo no chão, questionando se havia alguma esperança. Mas em outros dias ela sentia uma força ressurgindo. Foi nesse período que ela buscou refúgio em velhas paixões esquecidas. Resgatou seus pincéis empoeirados e a tela em branco, transformando a dor em cores e formas abstratas. A cada pincelada, sentia um pouco do peso se dissipar, uma expressão de algo que as palavras não conseguiam alcançar.
Ela lia livros que falavam de resiliência e propósito, buscando em outras histórias a inspiração para reescrever a sua própria. Um dia, em um dos seus passeios, ela encontrou uma pequena igreja no bairro. Não era a sua congregação habitual, mas algo a impulsionou a entrar. Sentou-se no último banco, observando as vitrais coloridos, o silêncio preenchido apenas pelo sussurro da oração de alguns fiéis. Ali, sem palavras, sem cobranças, ela sentiu uma paz momentânea, um vislumbre de que não estava sozinha, de que talvez a fé que parecia ter se esvaído ainda residia em algum lugar profundo de seu ser. A sua tentativa de superar era também uma busca por reconexão, não apenas consigo mesma, mas com algo maior. Mariana estava começando a reconstruir a ponte de volta para a vida, tijolo por tijolo. Mas o que ela não sabia é que o caminho à frente guardava obstáculos ainda maiores, prontos para testar sua recém-encontrada força. Aos poucos, Mariana começava a sentir o chão sob seus pés novamente. A pintura era uma válvula de escape, as leituras um consolo e as visitas àquela pequena igreja um refúgio. Ela respirava um pouco mais fácil, o ar parecia menos pesado. No entanto, o universo, por vezes, testa a nossa resiliência nos momentos em que achamos que estamos prestes a superar. O obstáculo maior não veio de dentro, mas de fora, na forma de uma realidade fria e inescapável. Foi quando ela precisou confrontar as consequências materiais da traição, as amarras que a ligavam ainda àquela relação tóxica e à pessoa que a havia ferido. Descobriu que, além da dor emocional, havia um emaranhado de dívidas e compromissos financeiros deixados pelo ex-parceiro. Contas atrasadas, empréstimos em seu nome, investimentos que desapareceram. O Sheik havia sido mais do que um traidor. Ele havia sido um explorador, um predador que se aproveitou de sua confiança para arquitetar um golpe. A realidade batia à sua porta não apenas com a vergonha e a humilhação do coração, mas com avisos de cobrança e ameaças legais. Cada carta que chegava pelo correio era um soco no estômago, arrastando-a de volta para o poço de desespero do qual ela mal começara a sair. O que ninguém imaginava era a profundidade da manipulação e o rastro de destruição que ele havia deixado. A exaustão mental e emocional se transformou em uma batalha física. Noites em claro, dores de cabeça constantes, a ansiedade corroendo seu sono. A esperança que havia acendido começou a cintilar perigosamente, ameaçando se apagar. Como ela, uma mulher tão íntegra e sem experiência em lidar com fraudes, poderia desvendar e resolver todo aquele caos financeiro? A situação parecia intransponível, um monstro de 1000 cabeças que crescia a cada tentativa de combate. Era como se a vida estivesse conspirando para mantê-la prostrada, para provar que seus esforços de superação eram vãos. Ela se sentia encurralada, sem saber para onde correr, a quem pedir ajuda. Naquele momento, o peso não era mais apenas da traição, mas da total incerteza sobre seu futuro, sua estabilidade. E foi exatamente quando pensou que não aguentaria mais, que uma nova e devastadora onda de dúvida começaria a se levantar em seu coração. A enxurrada de problemas financeiros foi o golpe final na já fragilizada esperança de Mariana. As dívidas, as ameaças, o caos administrativo que o Sheik havia deixado em seu rastro não eram apenas números. Eram a materialização da injustiça, um peso insuportável que a esmagava. Foi nesse ponto que a pequena chama da fé, que ela havia conseguido reacender com tanto esforço, começou a vacilar perigosamente. As palavras da avó, os ensinamentos de seus pais, as passagens bíblicas que a confortavam, tudo parecia agora distante, sem sentido, uma melodia bonita que não alcançava o seu coração em pedaços. "Onde está Deus?" sussurrava ela em meio às lágrimas.
Por que ele permite tanta dor, tanta maldade? Onde está a justiça divina que eu tanto acreditei? A crise de fé de Mariana não era uma rejeição completa, mas uma profunda e agonizante dúvida. Ela sempre foi uma mulher de oração, de convicções sólidas, que via a mão de Deus em cada detalhe de sua vida. Agora, parecia que essa mão havia se retirado, deixando-a sozinha para enfrentar um campo de batalha minado. Ela se sentia não apenas traída pelo homem que amava, mas também por um Deus que parecia indiferente ao seu sofrimento. As orações se tornaram amargas, cheias de questionamentos e até de raiva. Ela se via em um dilema terrível: continuar acreditando em um poder superior que parecia ausente ou desistir de tudo que a havia sustentado até então. Era um velo de trevas que cobria sua alma, e pela primeira vez na vida, Mariana sentia-se verdadeiramente perdida. A sensação de abandono era esmagadora. Ela olhava para o céu em busca de um sinal, um consolo, qualquer coisa que pudesse reacender a chama, mas encontrava apenas o vazio. As pinturas abstratas, antes um refúgio, agora pareciam caricaturas de sua própria confusão. As pessoas que a rodeavam, percebendo sua angústia, ofereciam palavras de encorajamento. Mas Mariana sentia-se isolada em sua própria tempestade interior. Era como se estivesse em um deserto espiritual, sede de uma água que não conseguia encontrar. O mundo parecia cinza, e até os raios de sol não conseguiam penetrar a barreira de desesperança que a envolvia. A certeza de que havia um propósito para tudo se desfez, e ela começou a acreditar que talvez, apenas talvez, não houvesse nada além do acaso e da crueldade humana. Mas bem no fundo, em um canto esquecido de seu ser, uma pequena e teimosa fibra de esperança se recusava a ser totalmente quebrada. E foi nesse ponto de máxima escuridão que algo inesperado estava prestes a acontecer. Uma reviravolta que ninguém, nem mesmo Mariana, poderia prever. No limiar da completa desesperança, quando Mariana acreditava que sua fé estava em seus últimos suspiros, um e-mail anônimo chegou. Não era uma mensagem de ódio, nem uma cobrança, mas uma pequena luz no fim do túnel de seu desespero. O conteúdo era breve, quase enigmático, mas continha informações cruciais sobre as manipulações financeiras de seu ex-parceiro, detalhando transações fraudulentas e a localização de documentos que poderiam comprovar seu esquema. A princípio, ela hesitou. Seria mais uma armadilha, uma piada cruel, mas algo em seu instinto, aquele mesmo que um dia a alertou sobre as primeiras rachaduras, a impulsionou a investigar. Era como se a própria providência, que ela tanto questionara, estivesse enviando um sinal, um pequeno milagre disfarçado de mensagem digital. Ao seguir as pistas fornecidas, Mariana se viu diante de um escritório de advocacia discreto, especializado em fraudes financeiras complexas. A advogada que a recebeu, uma mulher experiente de olhos perspicazes e uma calma reconfortante, ouviu sua história com atenção, sem julgamentos. Para a surpresa de Mariana, a advogada já tinha conhecimento de casos semelhantes envolvendo o Sheik. Parece que o e-mail anônimo não foi o único a mover as peças. Havia outras vítimas, outros rastros de manipulação que se conectavam ao seu próprio sofrimento. Aquele homem, que parecia intocável em sua maldade, havia subestimado o poder da verdade quando ela começa a se organizar. Naquele encontro, algo fundamental mudou dentro de Mariana. Não era apenas a esperança de reaver o que havia sido roubado ou de ver a justiça ser feita. Era a percepção de que ela não estava sozinha. Outras pessoas haviam sido enganadas, outras pessoas estavam lutando e juntas elas tinham uma voz. A advogada explicou os passos, os desafios, mas também as possibilidades.
Pela primeira vez em meses, Mariana sentiu uma brisa de otimismo, um calor no peito que há muito tempo não experimentava. Não era uma cura instantânea, mas o começo de uma jornada para desmascarar a farsa, para lutar por aquilo que era seu de direito e, mais importante, para reivindicar sua própria força e dignidade. A reviravolta não veio de um milagre estrondoso, mas da intrincada rede da verdade que, por vezes, opera nos bastidores, pronta para se revelar. O plano começava a tomar forma, e Mariana, embora ainda ferida, sentia a chama da fé e da justiça reacender-se em seu coração. Com a mente mais clara e o espírito revigorado pela inesperada ajuda, Mariana não era mais a mulher prostrada e indefesa dos últimos capítulos. A chama da esperança, acesa pelo e-mail anônimo e fortalecida pelo encontro com a advogada, transformou-se em um fogo ardente de determinação. Ela estava pronta para a ação. O primeiro passo foi reunir todas as provas que pudesse: extratos bancários, e-mails antigos, mensagens de texto, qualquer documento que pudesse atestar a manipulação e o golpe. Cada item, antes um lembrete doloroso de sua ingenuidade, agora se tornava uma arma na sua luta por justiça. A advogada, doutora Lúcia, traçou um plano meticuloso. Não se tratava apenas de reaver o dinheiro, mas de expor o padrão de fraudes do Sheik, proteger outras vítimas e garantir que ele enfrentasse as consequências legais de seus atos. Mariana se engajou de corpo e alma no processo. Passou horas no escritório da advogada, revendo documentos, relembrando detalhes, muitas vezes dolorosos, de conversas e promessas. Ela aprendeu a linguagem jurídica, as nuances dos contratos, a complexidade dos crimes financeiros. O conhecimento, antes temido, agora era seu aliado, um escudo contra a ignorância que a havia tornado vulnerável. Além da batalha legal, Mariana começou a reconstruir sua vida pessoal. Ela se reconectou com as amigas que havia afastado, buscando apoio e compartilhando, pela primeira vez em profundidade, o horror pelo qual havia passado. O que antes era vergonha, transformou-se em solidariedade. As amigas, ouvindo sua história, se solidarizaram e ofereceram o suporte emocional que ela tanto precisava. No trabalho, ela pediu uma reunião com sua chefia, explicou a situação e, surpreendentemente, encontrou compreensão e apoio, não julgamento. A pintura, seu refúgio, tornou-se mais intensa, suas telas agora cheias de cores vibrantes e traços fortes, refletindo a nova força que brotava dentro dela. A igreja, antes um local de questionamentos, passou a ser um porto de gratidão, onde ela encontrava a paz e a renovação de sua fé, não em um Deus que evita a dor, mas em um que sustenta na travessia. Mariana estava em movimento, não mais fugindo, mas avançando. Cada passo era uma vitória, cada documento recolhido, uma pequena vingança contra a injustiça. Ela estava lutando não apenas por si, mas pela verdade que merecia vir à tona. O dia do confronto chegou, denso e carregado de uma tensão que Mariana sentia fisicamente. Era um dia crucial, não apenas para o processo legal, mas para a sua própria cura. Sentada na sala de audiências, o ambiente formal e austero refletindo a seriedade do momento, ela viu o Sheik entrar. Ele parecia menor, mais pálido do que em suas memórias, sem o brilho ardiloso que outrora a encantara. Seus olhos, que antes expressavam um falso carinho, agora revelavam apenas desdém e um toque de pavor, cientes de que seu reinado de mentiras estava prestes a ruir. A doutora Lúcia, com sua postura impecável e voz firme, apresentou as provas. Documentos, extratos, depoimentos de outras vítimas que, encorajadas pela coragem de Mariana, também haviam vindo à tona. Cada palavra da advogada era uma martelada no castelo de cartas do Sheik, desvendando sua rede de enganos. Mariana, ao lado de sua advogada, sentiu uma força emergir.
Ela não era mais a garota ingênua e apaixonada que ele havia manipulado. Seus olhos, antes cheios de lágrimas e mágoa, agora brilhavam com uma determinação fria e inabalável. Quando chegou a sua vez de depor, Mariana respirou fundo. As palavras que ela havia ensaiado mentalmente por meses, agora brotavam com uma clareza que a surpreendeu. Ela contou sua história, não com a voz de uma vítima, mas com a serenidade de quem superou a dor e encontrou a verdade. Mencionou cada detalhe, cada promessa vazia, cada centavo desviado. Ao encará-lo, sem desviar o olhar, ela percebeu que o poder que ele exercia sobre ela havia se desfeito. A figura imponente que a havia humilhado em público agora se encolhia diante do tribunal, sem argumentos, sem defesas, exposto em sua covardia. O sheik tentou revidar com acusações, com mentiras desesperadas, mas a doutora Lúcia o interceptou com maestria, apresentando mais provas que refutavam cada uma de suas palavras. O resultado era inevitável. A justiça, embora tardia, começava a se desenhar no horizonte. Aquele momento não era apenas sobre o dinheiro ou a condenação. Era sobre a reivindicação de sua própria dignidade, a validação de sua dor e a afirmação de sua força. Mariana sentiu um peso monumental ser retirado de seus ombros. Não apenas o peso das dívidas, mas o peso da humilhação, da dúvida e da crise de fé. Ao sair do tribunal, os flashes das câmeras e os sussurros dos jornalistas não a abalaram. Ela sentiu o sol em seu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno brotou em seus lábios. A confrontação final havia sido dolorosa, sim, mas era um rito de passagem. Ela havia lutado e estava vencendo. Com o veredito do tribunal, uma onda de alívio varreu a alma de Mariana, como um mar que lava a areia e leva consigo os rastros de uma tempestade. O sheik foi condenado. A justiça, embora não apagasse as cicatrizes, trazia uma forma de reparação. E, mais importante, o reconhecimento público de que ela era a vítima, não a culpada. As dívidas fraudulentas foram anuladas e um processo de restituição do que havia sido roubado foi iniciado. A advogada doutora Lúcia tornou-se mais do que uma profissional. Tornou-se uma aliada, uma amiga que a ajudou a navegar pelas complexidades da lei e da vida. Os dias que se seguiram à sentença foram de uma paz inesperada. Mariana sentia-se mais leve, como se tivesse se livrado de um fardo invisível que a oprimia há muito tempo. A imprensa noticiou o caso, e sua história se tornou um exemplo de resiliência. Outras vítimas, antes temerosas, encontraram coragem em sua vitória, buscando seus próprios caminhos para a justiça. Mariana, antes isolada em sua dor, descobriu-se parte de uma comunidade de sobreviventes, trocando experiências e força. Ela voltou à sua vida com uma nova perspectiva. Seu trabalho, que antes era uma obrigação, agora era uma oportunidade de contribuir, de se reconectar com colegas que a apoiavam. As tintas e os pincéis se tornaram mais do que uma terapia. Suas telas começaram a exibir uma beleza complexa, nascida da superação. Ela pintava com uma liberdade que antes não possuía, expressando a jornada da dor, a força, da escuridão à luz. Suas obras, antes introspectivas, agora eram vibrantes, cheias de vida e esperança. A fé de Mariana, que passou por uma crise tão profunda, ressurgiu mais forte e madura. Ela não acreditava mais em um Deus que evitava o sofrimento, mas em um que a capacitava a suportá-lo e a crescer através dele. A igreja, seu santuário silencioso, tornou-se um lugar de gratidão e reflexão, onde ela celebrava não apenas os milagres visíveis, mas a força interior que a guiou. Ela entendeu que a verdadeira fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de continuar apesar dela. Mariana
Havia recuperado não apenas sua estabilidade financeira, mas sua autoestima, sua dignidade e, acima de tudo, a si mesma. A mulher que emerge daquela provação era mais sábia, mais forte e infinitamente mais consciente de seu próprio valor. A resolução de seu conflito principal não foi a anulação da dor, mas a transformação dela em poder. A vida para Mariana nunca mais seria a mesma, e ela sabia disso. Mas, de alguma forma, isso não a assustava mais. Ao contrário, era libertador. A nova Mariana não era uma versão reescrita de quem ela fora, mas uma evolução, uma fusão da inocência perdida com a sabedoria duramente conquistada. Ela agora carregava as cicatrizes da batalha, sim, mas elas não eram marcas de vergonha. Eram lembretes de sua resiliência, de sua capacidade de sobreviver e florescer, mesmo diante da adversidade mais cruel. A paz que sentia não era a ausência de problemas, mas a presença de uma força interior inabalável. Seu apartamento, antes um refúgio da dor, tornou-se um santuário de renovação. As telas vibrantes que pintava enchiam as paredes, contando sua história sem palavras. O café da manhã na varanda, sob os primeiros raios de sol, era um ritual sagrado de gratidão. Ela reassumiu sua rotina de trabalho com um novo vigor, contribuindo com a empresa não apenas com sua competência profissional, mas com a calma e a perspicácia de quem já enfrentou o abismo e retornou. Seus colegas e superiores notavam a mudança, a aura de serenidade e força que ela irradiava. Mariana também redescobriu o prazer das pequenas coisas. Um jantar com amigas, as risadas descontraídas, a companhia de sua família que a apoiou em silêncio e amor. Ela não temia mais a solidão, mas a apreciava como um espaço de autoconhecimento e crescimento. A busca por um novo relacionamento não era uma prioridade. Ela aprendera a valorizar a plenitude de sua própria companhia e a construir sua felicidade de dentro para fora. Se o amor verdadeiro a encontrasse novamente, seria um bônus, não uma necessidade. A fé, seu pilar mais testado, solidificou-se em uma convicção profunda. Ela continuava frequentando a pequena igreja, mas agora sua oração era mais de agradecimento do que de súplica. Havia aprendido que a mão divina nem sempre intervém para evitar a dor, mas para fortalecer o espírito a atravessá-la. E ao atravessar, ela descobriu uma fé inquebrantável em si mesma e na justiça maior do universo. Mariana não apenas sobreviveu, ela prosperou. Sua história se tornou um testemunho silencioso de que, mesmo após a queda mais dolorosa, é possível se reerguer, mais forte, mais autêntica e, paradoxalmente, mais livre. Ela havia fechado o livro da dor e começado a escrever um novo capítulo, um capítulo cheio de esperança, propósito e um amor próprio que nada poderia abalar.